É inegável que a linha Mi Band da Xiaomi é um fenômeno, e também é uma das linhas que mais evolui na minha opinião. Passaram dessa coisa feia sem tela pra essa belezinha aqui. Eu sou o Guga e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, há mais de 6 meses eu fiz um unboxing dessa belezinha aqui que, pra ser sincero, esperávamos muito mais dela. Porém, houveram algumas mudanças. Imaginávamos que a versão mais simples já viria com NFC e medidor de saturação de oxigênio do sangue, o que não vieram nem na versão chinesa nem na global. Isso porque tinha gente especulando que ia vir com oxímetro na versão chinesa e com NFC nativo na versão global, porém isso não aconteceu. Depois lançaram a Amazfit Band 5 com algumas das funções que desejávamos, tal como oxímetro, e uma que a gente sinceramente não esperava era com suporte nativo à Alexa. Sim, a Amazfit Band 5 vem até com um microfone e continua a prova d'água. Porém, ela veio mais cara. Mas porque a Mi Band 5 não veio com NFC, não significa que não tem uma versão específica. Sim, tem uma versão da Mi Band 5 com NFC, só que essa versão é mais cara e o NFC não funciona no Brasil. Para o NFC funcionar no Brasil, basicamente o smartwatch ou a Smart Band tem que rodar o sistema do Google e tem que ter o Google Pay integrado, ou o Apple Pay também, que é permitido no Brasil. Porém, o sistema da linha Mi Band infelizmente não é permitido no Brasil por causa de umas burocracias de Banco Central e tudo mais. Só o Google Pay e o Apple Pay e Samsung Pay são liberados. A tela que na Mi Band 4 era de 0.95 polegadas, agora é de 1.1 polegada, mantendo a tecnologia AMOLED na tela. É perceptível que a Mi Band 5 é mais gordinha do que a Mi Band 4, mas é extremamente confortável e, sinceramente, essa diferença é quase mínima. A área da tela aumentou consideravelmente na pulseira, uma vez que a Mi Band 4 era relativamente grande, porém a tela era bem menor. Já na Mi Band 5 a tela é um pouco maior, então praticamente não mudou nada. Só que ela é um pouco mais gordinha e ao mesmo tempo a pulseira original é mais fina. E ao mesmo tempo que é mais fina, é mais macia e um pouco mais molenga, diferente da Mi Band 4 que era um pouco mais rígida. Eu particularmente achei a pulseira da Mi Band 5 extremamente muito mais confortável do que a da Mi Band 4. Ela possui praticamente os mesmos sensores da antiga, só que mais aprimorados, continua sem GPS, por isso baixo custo. Porém, como os sensores foram aprimorados, ela também abrange muito mais esportes e dá um relatório muito mais completo sobre os esportes praticados. São eles: natação, corrida, esteira, ciclismo, ciclismo indoor, caminhada, aparelho elíptico, máquina de remo, yoga, pular corda e exercício no geral, que vai monitorar coisas que não estavam listadas anteriormente. Por exemplo, academia, alguma luta, arte marcial. Só que nesse caso não vai ser tão preciso, ela basicamente vai ficar medindo os teus batimentos cardíacos e a intensidade do treino. Então os sensores dela são basicamente o sensor de batimentos cardíacos e estresse, que está aqui atrás, sensor acelerômetro de 6 eixos e giroscópio de 3 eixos. E o mais legal de tudo é que é possível personalizar o exercício. Por exemplo, se tu vai nadar, tu pode pôr o tamanho da piscina. No caso onde eu nado é uma piscina de 15 metros e eu boto ali antes de treinar que é 15 metros. E se eu fizer uma piscina, ou seja, ir e voltar, ela identifica 30 metros, pois a piscina tem 15 metros de uma extremidade à outra, então indo e voltando são 30 metros. E se eu parar do outro lado, ou se eu, sei lá, fizer uma virada olímpica, alguma virada mais rápida, ela continua identificando que eu dei uma volta completa, ou seja, 30 metros. Então eu achei ela bem precisa em relação a isso. Se eu nadar só a metade da piscina, ela vai indicar ali que eu nadei entre 7 e 8 metros. Se eu nadar só o comecinho, ela conta só 3 metros. É super interessante isso, cara. E também, por exemplo, se tu fez alguma corrida e na Mi Band marcou mais ou menos quilômetros do que realmente corresse, assim que tu termina o exercício, tu pode ajustar a distância que tu correu, que logo a Mi Band vai se adaptar ao teu corpo e tu não vai precisar mais ficar ajeitando a distância, porque ela vai se acostumando tanto com o teu corpo quanto com a tua rotina de exercícios. Aqui, por exemplo, durante minhas 3 primeiras corridas na esteira com a Mi Band, eu tive que no final do treino botar a distância que eu corri segundo a esteira. Mas depois disso, a Mi Band já sabia a distância que eu corri perfeitamente e eu não precisava ficar mais alterando isso. A bateria deu um leve downgrade de 135 mAh da Mi Band 4 para 100 mAh na Mi Band 5, abaixando a duração de 20 para 14 dias, segundo a fabricante. No meu tipo de uso, que no começo era intenso, a bateria durava 7 dias. Eu tinha ativado a opção de monitorar os batimentos cardíacos a cada 1 minuto, que é para a função Pi ficar ativa, e eu já vou falar da função Pi mais pra frente. Toda noite eu botava para monitorar meu sono, eu fazia a natação 2 vezes por semana,
e monitorava os treinos, e 5 vezes por semana eu fazia corrida na esteira e também monitorava, e fazendo todo esse uso intenso ela durava 7 dias, coisa que agora diminuiu. Eu parei de monitorar o sono, só monitoro a natação e parei de correr, e mesmo assim ela tá durando de 6 a 7 dias. Eu acho que se eu continuasse usando como antes, ela ia durar uns 5 dias por aí. Já o carregamento deu um grande avanço, uma vez que eu não preciso mais tirar a Mi Band da pulseira para carregar. Agora é um carregador magnético pequenininho que encaixa nos conectores atrás da Smart Band. É só aproximar que o ímã é bem forte e a Mi Band não desconecta dele, a não ser obviamente que tu puxe. O aparelho não precisa ficar pareado no celular para monitorar esportes ou batimentos cardíacos, mas para monitorar sonos e alguns outros esportes que não estão nativamente na Mi Band, tu precisa parear no celular. Para isso é só parear no Bluetooth e lá no aplicativo do Mi Fit tem uma função específica que lá tu pode monitorar outras coisas como, por exemplo, subir escadas, lá que tu monitora o sono, pode monitorar a alimentação e assim por diante. A pulseira apresenta relatórios bem completos em relação ao esporte ou modalidade monitorada, por exemplo aqui na natação. E nesse treino de piscina eu nadei no total 36 minutos e 41 segundos, com um ritmo de 3 minutos e 15 segundos, queimei 160 calorias, tipo de braçada livre. Ou seja, eu nadei crawl, que é o nado básico reto, nadei costas, enfim, nadei todos, sem ser uma sequência em específico. E é interessante que se tu nada, tu deve saber o que é medley. São basicamente os 4 nados, né? Costa, crawl, borboleta e peito. E se tu fizer daquele jeito, tipo, vai costa, volta borboleta, vai crawl, volta peito, aqui no tipo de braçada vai identificar medley. Isso é muito legal. Média de SPM 11, S-Wolf 52. Aqui mostra um gráfico no meu ritmo. Aqui mostra a taxa de braçada. Quando o gráfico está lá em 0 é porque eu parei para descansar. Então no caso aqui eu nadei bastante sem parar. Aqui eu dei uma paradinha, voltei. Dei uma paradinha, voltei. E etc. E aqui em cima mostra o total de metros que eu percorri. Aqui, sono. Clicando aqui eu posso ver todos os dados. Meu tempo de sono leve. É só tocar em cima que aparece. Sono profundo. E o REM, que são as 3 fases do sono. Inclusive tu pode vir aqui embaixo, pode ver o que tu fez errado. Por exemplo, aqui eu dormi tarde, tive pouco sono profundo. Aqui explica um pouco como faz para ter mais sono profundo, que horas é boa para eu dormir. Os tempos de soneca aqui são durante o dia no caso. Abaixando mais aqui, tem vários gráficos. Adormeci mais cedo que 68% das pessoas e mais sono profundo que 45%. Tem até uma opção de botar como eu me sinto hoje. Tipo, se eu acordei bem tendo esse tipo de sono, ele vai começar a mudar os relatórios ali e as sugestões também. Inclusive eu falei mais cedo sobre o Pi e agora ele é um recurso presente na Mi Band 5. O Pi é um sistema que foi adotado tanto pela Xiaomi na linha Mi Band quanto pela Amazfit, que é uma submarca da Xiaomi, na linha dos smartwatches dele. Pi é uma sigla em inglês que, traduzindo ao pé da letra, significa Inteligência de Atividade Pessoal. E ele é basicamente um algoritmo que vai te fornecer uma pontuação, e essa pontuação é baseada numa média dos teus batimentos cardíacos, estresse, juntamente com esportes, dando um número. Esse número é variável, mas segundo a marca, ao atingir o nível 100, de acordo com pesquisas que eles fizeram, é indicativo de que tu pode ter uma longevidade e qualidade de vida maior, porque significa que tu é bem ativo nos esportes, diminuindo riscos de doenças cardíacas e outros tipos de problemas de saúde. Ela tem vários wallpapers, que depois podem ser personalizados no Mi Fit, e além disso, também pode usar apps de terceiros para ter uma infinidade de wallpapers que tu não encontraria no Mi Fit. E também por ter o Pi, a pulseira inteligente também é capaz de fazer gráficos dinâmicos nas watch faces padrão. Se vier na personalização dessa watch face padrão, por exemplo, e pôr o gráfico dos batimentos cardíacos, tu vai ter um gráfico funcional dos teus batimentos cardíacos de fato, diferente de outros smartwatches que são só um wallpaper parado, sabe? Esse aqui é dinâmico, então como ele fica monitorando teus batimentos cardíacos, por exemplo, se tu tá parado ali nos 80 batimentos, tá uma média ali, tu começa a correr ou andar, sei lá, teus batimentos sobem pra 100, por exemplo, ele vai subir no gráfico. Aí se depois tu parou, deu uma relaxada, ele vai descer de novo. Isso é bem legal. A Mi Band 5 continua à prova d'água, o que eu não consigo afirmar se é resistente à água do mar, já que ela tem uma proteção 5 ATM que aguenta uma pressão de uma profundidade de 50 metros. E é o tipo de proteção que relógios resistentes de surfistas, por exemplo, né, costumam usar. Mas como a Mi Band é um eletrônico e ainda tem os conectores expostos ali de carregamento, eu não recomendaria tomar banho com ela no mar. Embora eu já vi 2 pessoas conhecidas que usaram e não tiveram nenhum problema, mas eu já vi relatos de pessoas na internet que a longo prazo tiveram problemas.
Então, no caso, se tu decidir tomar um banho de mar com ela, eu recomendaria que depois tu lavasse com água doce para tirar o excesso de sal. Agora, vindo no perfil, aqui ó, pulseira reinicializada com sucesso. Aqui tu pode personalizar completamente tua Mi Band. Eu, por exemplo, a Mi Band de fábrica tem várias opções. A minha só tem isso aqui ó, monitorar o treino, batimentos cardíacos, mas só isso. Tu pode botar muito mais coisas. Aqui tu pode, por exemplo, configurar para receber notificações, lembrete de eventos, alarme, etc. Tu pode configurar o que aparece aqui, levantar para ver informações, ou seja, quando eu levantar assim ela acende automaticamente. Então se eu não quero que isso aconteça quando eu estou dormindo, por exemplo, eu boto um período aqui que eu estou acordado e fora desse período ela definitivamente não vai acender se eu levantar o pulso assim. Mas se tu tocar aqui embaixo ela vai acender. Aqui o modo noturno ela fica com brilho mínimo, caso tu vá olhar o relógio enquanto está dormindo ou de noite no escuro, e isso não vai doer teus olhos. Tem muito mais coisa aqui. Aí tem as definições de atalho, como eu falei, que são as que vão para os lados aqui. E também tem as notificações de exibição, que é o que vai para cima ou para baixo. No meu caso, só como treino, frequência cardíaca e mais são importantes, eu só deixo isso. Também tem ciclo menstrual, estresse, respiração, notificações, tempo, o pai, lembrete de eventos e estado, que é basicamente o que tu fez durante o dia. Então ela é realmente bem personalizável. Uma coisa que eu acho extremamente chata nela é quando eu vou tomar banho. Então quando ela tá embaixo d'água, ela fica toda louca assim, às vezes toca em alguma coisa e começa a monitorar algum esporte justamente com o toque da água. Lembrando que ela é a prova d'água, tá? Tu pode tomar banho à vontade com ela, banho quente, gelado, fervendo, enfim, não vai danificar ela. Até pra essa questão do banho tem uma opção aqui que é mais ou menos interessante, a gente vem aqui em mais, abaixando aqui a gente vem em definições e tem aqui ó, ecrã de bloqueio. Ele basicamente vai bloquear assim que a tela apagar. Aí assim que a tela apaga, se tu vai mexer nela, por exemplo aqui ó, ele pede pra deslizar pra cima pra desbloquear. Mas isso aqui não adianta de nada no banho, porque como dá pra ver nessa filmagem aí, se eu inclinar um pouco o braço, a própria água do banho já consegue desbloquear e fica tudo louco. E foi informação pra caramba, né? Realmente a Mi Band não só as 5, mas todas têm 1 milhão de funcionalidades. Porém, esse é o review da Mi Band 5. Espero que tu tenha entendido mais ou menos como ela funciona. Se sanar alguma dúvida tua, se tu quer comprar uma, acessa o link da descrição. Eu vou deixar o link tanto pra te importar quanto pra te comprar direto de mim, caso tu queira dentro do Brasil já. Esse foi o vídeo. Se tu gostou, deixa um like, se inscreve. Obrigado por assistir e até outro dia.